Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Inspirai, Senhor, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece, em vós termine tudo o que fizermos, por Cristo nosso Senhor. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Salve Maria Imaculada e que viva Cristo Rei. Aqui Tiago Bruno, missionário e jornalista católico para o canal Católicos de Verdade. Nesse vídeo, quero trazer duas notícias que me chamaram a atenção nesses últimos dias. Vou falar da visita da CNBB ao STF, como eu já havia feito um vídeo em que eu coloquei que a CNBB, entre aspas, estava peitando o STF, e eu achava isso, pelo menos nesse sentido, bom. E também algo que viralizou a respeito do padre Fábio de Mello. Ele revelou que tem uma doença rara. Então, vou começar falando do padre Fábio de Mello, uma matéria da revista Veja. Ele revela doença rara. A matéria aqui quer que você entenda esse diagnóstico. O padre Fábio de Mello revelou recentemente que foi diagnosticado há mais de 6 anos com uma doença rara, a síndrome de Meniere, que afeta o ouvido interno e pode levar à surdez. O religioso falou sobre o diagnóstico durante a sua participação no programa Angélica ao Vivo da GNT, onde ele levou um mousse diet para os convidados. Ele explicou que foi orientado pelos médicos a não consumir açúcar, já que o ingrediente poderia agravar os sintomas da doença, que inclui também tonturas e zumbidos constantes. Eu convivo com os sintomas há mais de 20 anos. Tratei durante muito tempo como surdez súbita, identificada como surdez autoimune. Tenho uma perda de audição que vai e volta. Não é uma perda definitiva e convivo com um zumbido terrível, explicou ele ao G-Show. Mas o que é essa síndrome de Meniere? A doença está relacionada à produção excessiva de endolinfa, um líquido que preenche os labirintos do ouvido interno. O quadro tem evolução progressiva, causando crises de vertigem, zumbido, perda auditiva e pressão no ouvido. O desenvolvimento do quadro pode acontecer por questões genéticas ou defeitos imunológicos e costuma-se manifestar na fase adulta entre 30 e 50 anos, mas raramente pode surgir na infância ou adolescência. De acordo com os dados da Revista Brasileira de Otorrinolaringologia, o distúrbio atinge entre 46 e 200 pessoas a cada 100 mil habitantes, sendo considerado relativamente raro. Pois bem, meus irmãos, o que eu falo a respeito dessa situação? Rezemos, né? Pelo padre Fábio de Mello, que ele trabalha com isso, vamos dizer assim. Apesar de eu ter algumas ressalvas quanto à forma que o padre Fábio de Mello faz o seu trabalho e os seus shows, né? E eu não quero entrar nessa querela nesse vídeo. Nós precisamos considerar que o padre Fábio de Mello tem belas composições, né? Aquela do É Teu Esse Momento de Adoração, Tudo é do Pai. São músicas bonitas, muito utilizadas em momentos de adoração ou momentos de oração, né? No caso da Tudo é do Pai. Então ele é um bom compositor, sim. Pelo menos eu, no que se tratando de música
católica, eu considero. Então, rezemos pelo Padre Fábio de Mello, porque uma doença rara nem sempre é muito fácil passar por essa situação, porque pela raridade nós sabemos que talvez não tenha muitos estudos referentes a essa situação. Vamos falar agora da CNBB. Como eu já havia dito em outro vídeo que eu fiz, a CNBB foi até o STF para reforçar o pedido para anular os votos dos ex-ministros, né? Barroso e Rosa Weber. O presidente da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, cardeal Jaime Spengler e Dom João Justino foram se encontrar com o presidente do Supremo Tribunal Federal, o ministro Edson Fachin, para reforçar o pedido de anulação dos votos pró-ceifamento dos ministros aposentados Rosa Weber e Luiz Barroso. A CNBB participa como amicus curiae do julgamento da arguição de descumprimento de preceito fundamental, a DPF 442, que pede a descriminalização do ceifamento no Brasil até 3 meses completos de gestação movido pelo Partido do Socialismo e Liberdade Pessoal. Isso é um grande absurdo, né? Até 3 meses o ceifamento ser autorizado sem muitas restrições, vamos dizer assim, quase que na sua totalidade. Porque já tem coração, já está batendo, já é todo formado. E daí você faz o contraponto de como está a situação. Não querem considerar isso uma vida. Você vê aquele vídeo da deputada estadual de Santa Catarina, Ana Campagnolo, com aquela feminista. Você olha aquilo, gente, aquilo sabe, que pensamento medonho daquela moça. É uma vida, mas não é um ser humano, não é um ser humano. Mas como que é uma vida e não é um ser humano? Que ser que é aquilo? A Ana Campagnolo fala. Não é uma vida. Sabe, gente, como que uma ideologia pode cegar a pessoa a ponto de ter delírios de sei lá o quê? É uma vida, mas não é uma vida? Como que pode? Por isso que a doutrina católica é muito clara quanto a esse tema, né? A partir do momento da concepção é uma vida e ponto final. É uma vida e ponto final. Deus já coloca um anjo da guarda a partir do momento da concepção. Então, gente, pelo amor de Deus, isso aí não tem nem que ser discutido. Mas é aquilo, né? Chesterton já dizia que quer saber quem está do lado do maligno, saiba que ele já vem defendendo o ceifamento de vidas no ventre. Esse está do lado do maligno. Pois bem, a expressão latina amicus curiae significa amigo do tribunal. O terceiro processo, que é convocado pelo juiz para prestar informações ou esclarecer questões técnicas, inclusive jurídicas, que interessam à causa, segundo o glossário dos termos jurídicos do Ministério Público Federal. No dia 31 de outubro, a CNBB já havia pedido a anulação dos votos de Weber e Barroso, alegando que a ação tem sido marcada por sucessão de vícios procedimentais que violam o devido do processo legal, como o princípio do juiz natural, a ampla defesa e o contraditório, suprimindo o direito de manifestação das partes, da Procuradoria-Geral da República e dos mais de 70 M-Securi habilitados. Com isso, a conferência também solicitou
ao STF que o julgamento da DPF 442 seja reiniciado em julgamento presencial, com publicação de nova pauta e observância de todos os prazos regimentais para a devida manifestação das partes. Ou seja, eu posso criticar a CNBB em muitas coisas justas, mas nessa questão da vida, eu tenho visto sim um esforço por parte dos bispos do Brasil. Obviamente que nós temos que colocar alguns pontos, né? Não adianta nada lutar dessa forma e depois apoiar políticos que defendam esse tipo de causa. Isso é uma realidade. Mas, sendo tardio ou não, a CNBB, nós estamos vendo aí um certo esforço para tentar defender, né, a vida. Continuemos pedindo muita oração pela igreja. Nós precisamos rezar muito pela igreja. Os tempos são estranhos, os tempos são difíceis. O relativismo moral, ele entrou de uma forma complicada. Então rezemos muito pela Santa Igreja. Eu peço isso. Aqueles que falam, o Tiago quer divisão. Não sou divisor de nada. Sou divisor de nada. Eu quero que a igreja defenda o depósito da fé da igreja. Ela não pode sair disso. Se sair, ela deixa de ser igreja e passa a ser uma ONG. Então, rezemos muito pela Santa Igreja. Falo para vocês também da Santórium Católico, que são os melhores terços que eu conheço. Como este rosário aqui. É um rosário da Santórium. Se você utilizar os nossos cupons, que são Católicos 10 ou Católicos de Verdade 10, vocês ganham 10% de desconto. Se for o terço de Nossa Senhora das Graças e Nossa Senhora Aparecida, vocês também ganham, além de 10% de desconto e frete grátis, uma dezena de brinde, tá bom? Passa lá, assim você ajuda o nosso apostolado. Salve Maria Imaculada e que viva Cristo Rei!